Como que você se tornou uma terapeuta? Porque muitas pessoas vêm nos podcasts e tudo, mas normalmente, gente, o meu podcast é direcionado assim. Às vezes você pode estar passando pelo que ela passou, especialmente, gente, quando ela tinha entre 9 e 14 anos, gente. Foi uma coisa diferente, foi uma descoberta na sua vida. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque muita gente que assiste a TV Galáctica, ela está passando por algum problema. E normalmente os meus convidados dão uma luz na cabeça dela. Sim, sim, sim. Eu desde muito novinha sempre fui meio a bruxinha da casa, então eu sempre gostei. Meu avô tinha uma casa muito grande com uma chácara, né? E tinham muitas plantas, então eu sempre gostei de pegar as plantinhas e conversar com elas, meio a doida da planta mesmo. Então eu sempre tive esse querer estar próximo da natureza e entender que as plantas eram meios de vida, de energia, de comunicação, né? E então eu, mais ou menos, quando eu era muito novinha, 9 até o início da minha adolescência, eu comecei numa busca muito grande de querer entender um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre aquilo que me movia, sobre essa minha conexão com a natureza, entender um pouco o que acontecia comigo em relação a alguns fenômenos, algumas coisas assim que eu vivenciava, né? Para quem não me conhece, eu sou prima irmã do Marlos Paiva, e a gente vivenciou muita coisa fora da casinha, né? Fora daquilo que as pessoas consideram padrão. E então eu sempre tive muito desejo de conhecimento. Era uma sede de conhecimento até fora do normal. Então eu comecei a estudar desde muito cedo, eu comecei a buscar a religião, entender um pouco o que era a visão de cada religião sobre a espiritualidade, sobre como você deveria viver. E aos pouquinhos eu fui meio que me identificando como uma pessoa, vamos dizer, espiritualista, poderia ser. Passei por muitas coisas bem doidas nessa época de até estudar com o Testemunho de Jeová, eu fui estudar porque eu queria entender mais da Bíblia. Aí depois eu fui para a Igreja Católica. Sabe aquele ping-pong que eu acho que a maioria das pessoas que tem algum tipo de dom espiritual, que as pessoas fazem esse ping-pong. Então foram momentos muito de descobertas. A questão da terapia na minha vida, no sentido de quando é que eu comecei a me entender como terapeuta, né? Eu sempre fui aquela pessoa que aonde quer que eu estivesse, tinha sempre alguém precisando de mim, pedindo um conselho, me contando um problema, me pedindo para rezar, para orar, para fazer qualquer coisa nesse sentido. E isso desde muito novinha. Então, eu comecei a entender que aquilo dali tinha um aspecto, sim, de cuidar do outro. E eu assumi esse cuidar do outro efetivamente como sou uma terapeuta e eu preciso me aprofundar, foi em 2011 aproximadamente. A partir de 2011 eu comecei a estudar com um pouco mais de afinco, comecei a fazer estudos em naturopatia, em fitoterapia, e aí eu conheci a aromaterapia como um todo em 2013 e tive a oportunidade de conhecer um grande mestre da aromaterapia, que é o Robert Tisserand, que foi um cara que ele quebrou todas as barreiras no sentido de transformar a aromaterapia em algo viável e não apenas uma crença de um grupo. Ele começou a estudar de uma forma muito intensa, inclusive ele criou o primeiro manual de segurança, né, do uso dos óleos essenciais, e a partir desse momento eu só quis me aprofundar na aromaterapia propriamente dita. E aí eu fiz vários cursos, várias certificações, acho que eu tenho certificado de tudo quanto técnica de aromaterapia, aromaterapia emocional, aromaterapia sutil, aromaterapia vibracional, aromaterapia clínica, mas tudo comigo estava cercado
dos óleos essenciais, né? Então, basicamente foi o caminho da descoberta na infância, da afinidade, e aí eu comecei a me dedicar já na idade adulta.